Olá pessoal, tudo bem? Conforme prometido, então, na live de segunda-feira, eu e a Carlinha, a gente falou para vocês que segundas e quintas seriam dias onde a gente publicaria um conteúdo um pouquinho mais denso, um pouquinho mais aprofundado, e vocês vão ver a diferença desse conteúdo de hoje para os que a gente acabou postando nos últimos 2 dias, tá bom? Então, conforme prometido, hoje a gente vai falar sobre o uso de medicamentos durante a amamentação. Eu quero reforçar mais uma vez o que eu já falei na live. Nesse vídeo, eu não quero ensinar vocês a se automedicarem, tá bom? É sempre ideal que vocês se mediquem conforme a orientação de algum médico, tá bom? A amamentação é um momento muito especial e muitas vezes os próprios profissionais da saúde que não trabalham com pediatria e amamentação, eles podem acabar ficando em dúvida na hora de prescrever um remédio para sua paciente e saber se aquele medicamento está liberado ou não para ser usado nesse período, tá? O que eu vejo muitas vezes é a minha paciente passa em consulta médica, o medicamento ele é prescrito e daí normalmente o que ela faz? Ela tira uma foto da medicação e daí ela vem e me manda para saber se ela pode usar aquela medicação ou não, tá? Na maior parte das vezes são medicações para dor, mal-estar, algo desse tipo. E nem sempre a minha resposta consegue ser imediata. Então daí o que acontece? Muitas vezes a paciente fica sentindo aquele desconforto, aquela dor, porque ela ainda não sabe se ela pode usar ou não aquele medicamento. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, caso vocês recebam uma prescrição, como é que vocês confirmam se aquela medicação está liberada ou não para amamentação, tá? Aí vocês vão ter um pouquinho mais de liberdade para iniciar o uso da medicação, se de repente o seu pediatra ou o seu médico demorou um pouquinho para responder essa questão, tá? Eu vou agora virar a câmera para mostrar para vocês como que vocês fazem essa busca na internet. Eu vou mostrar no meu desktop, mas ele pode ser no celular, feito corriqueiramente, tá? E eu também, antes de eu mostrar no site como é que vocês procuram, eu vou ensinar para vocês como é que vocês procuram o medicamento pelo nome certo, tá? Porque às vezes o que acontece? Vocês vão escrever o nome comercial e daí o site não vai entender. Vocês precisam digitar o nome do princípio ativo. E eu também vou mostrar para vocês 2 exemplos de medicação de como vocês procuram o nome do princípio ativo na caixa ou na bula do remédio, tá bom? Vou virar a câmera aqui. Bom, dando seguimento então aqui para essa nosso aprendizado, então primeiro eu vou mostrar 2 medicações para vocês, tá, gente? Desculpa se a imagem ficar um pouquinho complicada aqui. Vamos ver. Ó, então vamos supor que eu tenha sido receitada com a medicação Novalgina, tá? Se vocês forem fazer a busca no site procurando Novalgina, vocês não vão encontrar, tá? Aí, normalmente, o nome do princípio ativo, ele tá pequenininho embaixo do nome comercial, tá? Então, nesse caso, o princípio ativo da Novalgina é a dipirona, tá? Então, esse é um exemplo. Aliás, um exemplo que a gente vai ver em relação ao uso dele durante a amamentação. Uma outra medicação que a gente também vai ver, por exemplo, então aqui a gente tem um antibiótico, que o nome dele, então, é Novocilin, tá?
Então, para eu saber o nome do princípio ativo do Novocilin, ele está aqui embaixo, amoxicilina, tá? Então, se eu digitar Novocilin, eu não vou achar. Se eu digitar amoxicilina, aí eu consigo achar, tá bom? Vamos ver na prática, então, como a gente pode fazer? Então, começando do básico 1, ó lá. Baixei aqui, abri a página e eu tô no Google, tá? Bem no começo mesmo. O nome do site que eu vou pesquisar se chama espaço lactância. Tá bom? E-lactância, eu vou deixar descrito no corpo do vídeo, nos comentários, direitinho, para caso se vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Então, aqui, e-lactância. Como vocês podem ver, é um site que ele está descrito da forma, então, em espanhol, mas as palavras são muito similares, tá? Por que eu estou indicando esse site? Porque esse site é o site que os pediatras checam se a medicação pode ser usada ou não, tá? Ele é bastante atualizado, tá? Então, vou entrar aqui e daí vocês vão ver aqui, ó, última. Se vocês não conseguirem enxergar, vocês precisam acreditar em mim. Última atualização no dia 5 de março de 2020, a 1h50 da manhã, tá bom? Então, às vezes vocês vão ver discrepâncias entre a classificação da medicação aqui no e-lactância e de repente algum outro manual, mas esse é o site mais atualizado. Ele é melhor atualizado do que qualquer material impresso. Então, por isso que a gente acaba usando esse tipo de medicação, tá bom? As medicações, elas são classificadas conforme segurança. Então, vamos ver um dos exemplos que a gente falou? Então, vou descrever aqui, amoxicilina, tá bom? Vocês vão ver que aqui em espanhol, ele tem uma outra grafia, né? Amoxicilin, tá? Ele é bem intuitivo, então dessa forma vocês conseguem ver que a amoxicilina, ela é liberada para o uso na amamentação, tá? Então, tá aqui direitinho. Eu coloquei para ele ser em inglês, tá, gente? Então, por isso que ele tá aparecendo em inglês. Sou muito mais fluente em inglês do que em espanhol, né? Então, vamos lá. Então, como é que uma droga pode ser classificada? Ela pode ser considerada de baixo risco e ela é liberada na amamentação. Ela pode ser de baixo risco, alto risco e contraindicada, muito alto risco na amamentação, tá bom? Então, o que eu quero falar para vocês, deixar de recado para o pessoal que não é médico, tá? Vocês só vão usar, sem consultar o pediatra antes, as medicações que se mostram da tarja verde, tá? Se ela for amarela, laranja ou vermelha você sabe que não vai poder usar, tá? Mas se ela for laranja ou amarela, vocês precisam esperar o pediatra de vocês retornar falando que aquela droga é segura para amamentação, tá? Uma coisa que eu acho muito legal aqui também desse site é que ele mostra, aqui a gente não vai ter, mas caso seja uma medicação que seja contraindicada, às vezes ele vai dar alguma alternativa. E daí é um bom método da gente direcionar a troca de medicação. Deixa eu ver se eu posso ser mais clara, de repente mostrando um exemplo.
Então vamos lá para nossa segunda medicação que eu tinha mostrado de exemplo. Então, a dipirona. Tá bom? Então, olha que interessante, né? Ou uma coisa que às vezes é desconhecida, a dipirona ela é classificada como laranja, ou seja, ela tem um alto risco para amamentação, tá? Aqui embaixo, nesse descritivo aqui, ele até orienta como faria caso você ingerisse a medicação inadvertidamente, quanto tempo que você precisa ficar sem amamentar. Mas, caso isso aconteça, você precisa, na verdade, só entrar em contato com seu pediatra para ele te dar a melhor orientação, tá bom? Não é para você entender o que está escrito aí embaixo, tá? Mas caso você ingira uma substância inadvertidamente, eu tava com uma dor de cabeça, acabei tomando uma dipirona e nem sabia que isso tinha algum problema. E daí você fala, nossa, e agora? Como é que eu faço? Liga para o seu pediatra, tá bom? Que daí ele vai te orientar de uma melhor forma, tá? E daí o que eu falei para vocês em relação à alternativa? Então, já que a dipirona ela é de alto risco para amamentação, o próprio site ele sugere duas alternativas que são de baixo risco, classificadas como verde na amamentação, tá? Então vamos ver uma medicação que a gente usa bastante também e é a alternativa da dipirona. Então vamos lá, ó. Então paracetamol, ele é liberado para a amamentação. Então ele é uma ótima alternativa para o caso de dor, onde você usaria a dipirona, tá bom? Aí você fala, nossa, Kika, o paracetamol a minha dor nem, não passa 1 milímetro da minha dor com o uso do paracetamol. E daí uma das outras alternativas que estavam lá na dipirona é o ibuprofeno. Então vamos ver aqui o ibuprofeno. Está aí então. Então o ibuprofeno, ele é liberado também baixo risco para o uso na amamentação. É uma outra alternativa caso você tenha algum problema com paracetamol, tá? Então, essas são os dois exemplos que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, a gente viu a medicação quando ela é liberada da forma verde e a gente testou a dipirona que ela era laranja, ou seja, de alto risco para amamentação. Vamos ver como seria uma classificação em amarelo? No puerpério, por incrível que pareça, é muito comum as mães perguntarem em relação ao uso da toxina botulínica, se elas podem fazer o botox depois, durante o período que ela está amamentando. Tem mãe que prolonga a amamentação por 2 anos e tudo mais e quer continuar com seus tratamentos estéticos, certo? Então, a gente tem aqui o exemplo, então, da toxina botulínica. Ela é classificada em amarelo para a amamentação, tá bom? Então, essa é a medicação que você também vai ter que continuar perguntando para o seu médico se você pode fazer uso dela durante a amamentação ou não, tá? Mas eu queria trazer um exemplo de medicações que são classificadas em amarelo, tá? E também gostaria de mostrar para vocês, então, uma medicação vermelha. É muito mais difícil a gente achar medicações que são classificadas como vermelha na amamentação, tá?
Então, eu vou mostrar um exemplo, não é algo comum, corriqueiro. Então, aqui, eu tenho a bleomicina. Ele é um medicamento antineoplásico que a gente usa em processos tumorais, tá? E aí, então, a gente vê a bleomicina sendo uma medicação totalmente contraindicada na amamentação, tá? Então, aqui vocês têm todos esses exemplos. Para quem é profissional da saúde, aqui, que eu sei que tem bastante gente que segue a gente, eu gostaria de mostrar um outro recurso, tá? Às vezes a gente não tem a medicação que a gente quer usar, mas a gente tem a doença que a pessoa tem. Então, vamos supor que a minha nutrisa, a minha lactante, ela teve um quadro de influenza B ou influenza, na verdade, tá bom? Então, por exemplo, você está resfriado, ter o diagnóstico de H1N1, H1N2, H3N2, esse vírus contraindica a amamentação, então aqui vocês também podem checar esse tipo de informação, tá bom? Essa informação é muito mais interessante para os profissionais de saúde. E aqui existe a questão das medicações que normalmente são usadas para o tratamento de influenza, e daí eles já classificam as medicações disponíveis, se elas estão liberadas ou não para o uso da amamentação, tá bom? Então, o mais comum, que normalmente a gente usa aqui no Brasil, é o Tamiflu, que tem o nome de princípio ativo de oseltamivir. Então, você consegue checar se ele é liberado ou não para amamentação, tá bom? Bom, esse então foi o conteúdo de hoje. Espero que ele tenha sido útil para vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, para a gente ter um feedback para saber se o que a gente está produzindo de conteúdo está sendo relevante para vocês. E não percam, na segunda-feira a gente vai ter uma experiência nova, a gente vai ter uma discussão de caso, de uma experiência que a gente teve aqui no consultório, de uma amamentação, como é o segmento na amamentação, qual foi o papel de cada profissional da saúde e como foi o desfecho desse caso, como é que o bebê está hoje, tá bom? Espero vocês então na segunda-feira. Aproveitem o conteúdo, que ele continua sendo produzido diariamente, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.